A paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Quero deixar aqui uma vez mais uma pequena porção da Palavra de Deus para as nossas vidas, para o nosso coração, que está em Gênesis capítulo 6, verso 6 e verso 8, que diz assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Nós vemos aqui em Gênesis, meus irmãos, quem podia imaginar que um ser celeste, poderoso, pudesse se arrepender de alguma coisa? Como será que Deus não sabia que a humanidade ia se corromper? Que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então Deus, a maldade do ser humano chegou a tanto que surpreendeu o próprio Deus. E Deus se arrepende de ter criado o homem e decide destruir a humanidade e todos os animais que Ele criou. Mas aí Deus para um pouco e acha um homem. A Bíblia diz que, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Deus olha para Noé e acha graça nele. Mas por quê? Porque Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. Não é porque Noé era bonito. Não é porque Noé era estudado. Não é porque Noé era sábio. Deus não achou graça em Noé porque ele tinha um bom trabalho, ele era rico. Não. Deus não achou graça em Noé porque Noé era um grande cantor, compositor. Deus não achou graça em Noé porque Noé era rico, famoso. Não. Deus não achou graça em Noé porque ele era um grande pregador, onde multidões pulavam e dançavam enquanto ele estava pregando. Não. Deus achou graça de Noé porque Noé era homem íntegro e justo entre os seus contemporâneos. Noé, na época dele, ainda conseguiu mesmo, toda a humanidade estando perdida, Noé ainda conseguiu ser justo e íntegro e ainda andar com Deus no meio de tanta gente poluída, de tanta podridão, de tanto pecado. Hoje não é diferente. Talvez pior, milhões e milhões de vezes pior a humanidade hoje atual do que a humanidade ancestral. Mas mesmo assim, meus queridos, é possível ainda ser íntegro, ser justo e andar com Deus. Ainda é possível. Basta andarmos segundo o coração de Deus. Basta andarmos vigiando os nossos pensamentos, os nossos olhares, os nossos gestos, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso caminhar. Porque assim como Deus sentiu vontade de destruir a terra naquela época, mas achou um homem justo e ímpio que andava com ele ainda na terra. Um dia, essa terra também vai chegar num ponto, meus queridos, que não haverá mais solução. A humanidade vai se depravar tanto, o coração do homem vai se poluir tanto, a vaidade, o orgulho, vai subir tanto na cabeça do homem, o querer ser Deus, o querer ser melhor, o querer ser maior, vai ser tanto que não vai ter como, meus queridos, viver nessa terra. E Deus novamente vai destruí-la. Mas aí
tem Jesus, o nosso escape, a nossa arca. Naquela época, Noé construiu a arca e conseguiu pôr a sua família dentro da arca. Ninguém lá fora creu em Noé, mas a sua família creu e entrou na arca e foram salvos. Não importa, meus queridos, se o mundo inteiro, se a sua vizinhança, se os seus outros parentes, se as outras cidades, ninguém está crendo no Evangelho, não está crendo no que você está pregando. Mas a sua família tem que crer. Pelo menos a sua família, meus queridos, tem que estar crendo naquilo que você prega, naquilo que você traz à luz da palavra. Pelo menos a sua família você tem que conseguir salvá-la. Talvez você não consiga salvar mais ninguém, mas lute para salvar pelo menos a sua casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, os seus netos, as suas noras. Lute por isso, meu irmão. Não abra mão, lute, peleje, ore, consagre, jejue, busque conforto de Deus. Busque força no Espírito Santo do Senhor, mas não desista da sua casa, não desista da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos, das suas noras, não desista da sua casa, lute até a última força que você encontrar, para que quando a trombeta tocar, aleluia, você e a sua casa subam ao encontro de Deus nos ares, para a nova Canaã celestial que Jesus Cristo foi preparar para nós. Lute, meus amigos, não desista. Eu deixo essa palavra para você. Arrume força onde não tem força, busque até a última instância, mas não desista da sua família, em nome de Jesus. Amém?